Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez o quarto vídeo do ano, dia 4 de janeiro, domingão. Vamos fazer a análise aí da rodada. Hoje, galera, a rodada começa um pouco mais cedo, né? Primeiro jogo começa às 4 horas da tarde, depois 5, 5 e meia. Depois ali vai até 11 e meia da noite, não teremos jogos essa madrugada, tá? Deixa seu like, se inscreve. Lembrando, vai ter uma odd de 100 pra vocês aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição, tá, galera? Basicamente uma odd de 100, uma múltipla aí. Quem sabe a gente tá começando 2026 aí, acertando essa múltipla odd de 100. Pra você pegar o bilhete pronto, tá na descrição ou nos comentários, tá? Bom, primeiro jogo, Cavaliers e Pistons, cara. Eu tenho que destacar aqui alguns pontos. Primeiro que a equipe do Pistons está sem o Jalen Duren, que é o pivô, o Tobias Harris parece estar fora também, e o Caris LeVert, né, que é um jogador bom da rotação, também está fora. Por parte dos Cavaliers, o Wade está fora, né, e pode ser que o Jarrett Allen fique de fora. Cara, quando eu vi esse confronto, o que eu pensei? Com o Jalen Duren fora, eu acho que é um palpite muito bom pro Evan Mobley, tá? Principalmente porque ele jogou muito mal o último jogo aqui contra os Nuggets. E a linha dele deu uma baixada. Então eu acho que vai ser um jogo que ele pode estar tendo bastante impacto, tá? Tanto pegando os rebotes, estando pontuando ali no garrafão. Ele é um cara bem completo, né? Tem um bom arsenal assim, de arremesso. Então, cara, o palpite que na hora me veio assim, depois eu dei uma analisada, eu gostei da linha, é o PRA, pontos, rebotes e assistências do Evan Mobley, que é o ala pivô do Cleveland Cavaliers, tá? Agora, quando eu vi esse confronto, né? E assim, cara, a equipe dos Cavaliers está com 3 vitórias consecutivas e tudo mais. A equipe dos Pistons está dando, né, uma arrefecida. E assim, a gente tem que levar em consideração uma coisa. A equipe dos Pistons, apesar de estar fazendo a melhor campanha hoje da Conferência Leste, contra os Cavaliers eles não arrumam nada, tá? Eles enfrentaram os Cavaliers 2 vezes nessa temporada, perderam os 2 jogos por uma diferença grande, assim. A equipe dos Cavaliers ganhou dos Pistons por uma diferença de mais de 15 pontos nos 2 jogos, tá? E hoje eles jogam em Cleveland, né? Vão jogar dentro de casa. Então eu acho que a vitória dos Cavaliers seria um bom palpite aqui também, talvez em meia unidade, né? Mas eu consideraria a vitória da equipe do Cleveland Cavaliers aqui, conjuntamente com o PRA, pontos, rebotes e assistências do Evan Mobley, tá? Porque o Jalen Duren não jogando, quem vai jogar de pivô dos Pistons vai ser o Isaiah Stewart, né? E aí o mismatch pra mim é muito favorável ao Evan Mobley. Vamos pro próximo jogo, Orlando Magic contra Indiana Pacers. Cara, aqui independente de green ou red, o valor é só uma operação, tá? Vitória do Orlando Magic. Por quê? Primeiro tem que ressaltar a campanha dos Pacers, né? São 10 derrotas consecutivas, 11 derrotas consecutivas, tá? E assim, eu tenho que ressaltar mais uma coisa. A equipe faz a pior campanha da Conferência Leste, tá? São 6 vitórias e 29 derrotas. E é o pior visitante da NBA. Não tô falando nem da conferência não, é da NBA, tá? A equipe jogou 16 jogos fora de casa e perdeu 15. Só ganhou 1. Então, cara, quando você pega um time nesse retrospecto e ainda tá sem o Benedict Mathurin, que era um jogador que tava jogando, né, mais recentemente, sendo uma boa arma, e ele tá fora, meu irmão, aí não tem muito pra onde fugir, galera. Aqui é a vitória Orlando Magic. Eu acho que, assim, quesito de contexto é completamente favorável. Essas equipes já se enfrentaram também nessa temporada recentemente, né? Foi até um jogo apertado, mas a equipe do Orlando ganhou. Então, cara, eu vou com a vitória do Orlando Magic. E se você me perguntar, cara, qual que é um bom palpite de jogador aqui? Tem uma linha que me agrada aqui, que é o Anthony Black, né? Que é o PRA, pontos, rebotes e assistências. A linha dele geralmente flutua ali em torno de 25, 26, 27, tá? Pontos, rebotes e assistências. E ele é um cara que pode ter mais minutos hoje, porque o Jalen Suggs, que seria o armador, não joga. Então eu gosto bastante da linha do Anthony Black aqui, né? Como eu disse, bateu em 8 dos últimos 10 jogos. Mas o fator que para mim desequilibra é o fato do Jalen Suggs não jogar. E por que eu gosto de pegar o Anthony Black? Porque ele é um cara que vem do banco. Então vamos supor, vai ter um blowout, né? Às vezes o Orlando abre ali uma diferença muito grande, já poupa ali seus titulares. Ele é capaz de continuar jogando, porque ele é um cara que já é do banco de reservas, entendeu? Então eu gosto dessa linha do pontos, rebotes e assistências do Anthony Black aqui. E se você me perguntar quem vence a partida, cara, eu acho que o valor, tá? É o Orlando Magic para ganhar. Lembrando, cara, que essa equipe dos Pacers, assim, é uma equipe que, se você for ver, você fala, caramba, velho, eles têm Pascal Siakam, eles têm o Nembhard, é uma equipe que chegou na final da NBA na temporada passada, mas é muitas lesões, cara. Eles trocaram jogadores e não reporam. O Tyrese Haliburton tá fora, o Isaiah Jackson tá fora, o Obi Toppin, que é um cara que jogou muito bem nos playoffs,
Então, cara, assim, realmente não tá dando pra confiar nesse Indiana Pacers, tá? Tá uma máquina de dar gringa apostar contra o Indiana Pacers. Próximo jogo, Brooklyn Nets e Denver Nuggets, cara, eu vou te falar uma coisa. A gente tem que considerar os desfalques aqui, né? O Denver Nuggets tá sem 4 titulares, Christian Brown, Aaron Gordon, Cameron Johnson, Nikola Jokic, e o pivô reserva, o Valanciunas, tá fora também. Cara, a equipe do Nets, assim, apesar de estar vindo de 3 derrotas, né? É um time que, no mínimo, tá um pouco mais saudável, né? A gente pode falar assim do que a equipe do Nuggets. Agora, muito difícil falar quem que vai ganhar, né? Muito difícil falar, porque querendo ou não, os Nuggets ainda tem o Jamal Murray, que pode ser um fator de desequilíbrio. Então, assim, muito difícil cravar quem ganha essa partida, tá, galera? Eu não vejo valor em a favor dos Nuggets aqui. Acho que tá muito difícil para eles. Eles estão jogando com o terceiro pivô de titular, né? O Holmes, né? Acho que eu esqueci o nome dele, acho que é Holmes. Então, cara, pô, pesa, né? Isso pesa. A equipe do Nets ali tá com alguns desfalques também, mas ainda assim tá com aquela base toda que tá jogando há bastante tempo desde o início da temporada. Então, o que eu vou pegar aqui, cara, vai ser só um palpite, que vai ser um palpite de jogador, que é o Jamal Murray. Pontos do Jamal Murray, tá? Por quê, galera? Porque meio que só tem ele, tá, cara? Meio que só tem ele. Ele vem de um jogo muito bom, fazendo 34 pontos, né? Contra os Cavaliers. Foi um jogo que ele jogou muito bem, jogando contra uma defesa muito boa. Então, jogando contra a defesa pior, que é a dos Nets, né? Que cede mais pontos, geralmente. Eu acho que o Jamal Murray vai jogar muito, cara. Assim, eu acho que esse jogo é Jamal Murray e seus capangas. E assim, pode ser que o Christian Brown e o Aaron Gordon volte neste jogo aqui. Mas, cara, mesmo se eles voltarem, eu não acho que eles vão fazer um jogo de 30 minutos e tal. Vai ter uma restrição ali de minutos e tal, pra voltar ao ritmo da NBA, aquela adaptação. Eles estão muitos jogos fora, principalmente o Christian Brown. Então, cara, acho que realmente esse jogo vai ser Jamal Murray e seus capangas. Nesse jogo, eu vou pegar apenas os pontos do Jamal Murray linha limite, tá? Próximo jogo, Heat Pelicans, cara. Aqui o Heat tá... pode ser que o James Jackson não jogue e tudo mais. Os Pelicans voltou até aquelas lesões, né? Derrick Queen, Cedric Bey, Herb Jones, pode ser que o Trey Murphy perca. O jogo é em Miami. Eu acho que o valor aqui é a vitória do Miami. O Miami tá jogando bem, né? Perdeu ontem para os Timberwolves, mas ainda assim foi uma boa atuação dos Timberwolves. Foi mais mérito do Timberwolves mesmo. Eles que estão fazendo o possível, né? Estão sem Tyler Herro, né? Então assim, cara, eu acho que dentro de casa a equipe do Miami vence esse confronto, né? A equipe dos Pelicans tá com 6 derrotas consecutivas, né? Tá com esses desfalques aí. Então acho que a equipe do Miami é uma equipe que faz uma campanha superior e tudo mais. Então eu vou com a vitória do Miami Heat. Agora, cara, palpite de jogador, né? Eu tô pegando o Norman Powell geralmente, né? O Norman Powell pra PRA. Então assim, pode ser que ele bata nesse jogo, mas eu honestamente, cara, se você quiser pegar o Norman Powell, pega no bingo, alguma coisa assim, complementando com uma outra operação, cara. Mas eu honestamente, eu acho que o único palpite que faz mais sentido aqui pra mim é a vitória da equipe do Miami Heat, tá? Wizards e Timberwolves, galera, vamos pro próximo jogo. Lembrando que todos os melhores palpites você consegue comprar, adquirir através do meu grupo VIP, tá, galera? Palpites, entradas em live, ao vivo, múltiplos bingos, odds altas, entradas que eu mesmo faço. Vai pegar o link e o bilhete pronto, só vai copiar e colar, não tem segredo, tá? Então o link para você comprar e adquirir o grupo VIP, tá, galera? Tem plano mensal para você fazer um teste anual. Você que já conhece o trampo aí, já tá há bastante tempo, quer pegar um plano maior, começar o ano, né, galera? Já tá começando o ano. Então vai ter playoffs da NFL agora, né? Lembrando que eu não trabalho somente NBA, mas todos os palpites esportes americanos. O link tá na descrição através dos comentários, tá? Bom, Wizards e Timberwolves, né? Cara, assim, a equipe do Timberwolves, né, vem de uma boa vitória contra a equipe do Heat. A equipe do Wizards, vou te falar que tá na sua melhor fase, né? São 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Eu acho que eles não conseguiram isso em nenhum momento da temporada. Mas, cara, o último duelo entre Timberwolves e Wizards, a equipe do Timberwolves ganhou sem menores problemas. Assim, esse jogo contra o Heat, cara, foi um jogo muito bom, que a gente viu um Rudy Gobert muito ativo, né? Eu acho que o Rudy Gobert é um cara que tem muita qualidade, mas está muito parado nessa temporada. Antes ele era candidato a defensor do ano, a gente vê ele dando toco e tudo mais. Essa temporada tá muito apático o Rudy Gobert, faz feijão com arroz ali. Então, cara, o que eu gosto desse palpite aqui contra o Wizards, cara, é o vitória do Timberwolves. Eu acho que é mais time. Apesar dessa boa fase do Wizards aí, eu acho que o Timberwolves é mais time. E eu vou querer pegar o PRA do Julius Randle, cara. Geralmente eu tenho pego o Anthony Edwards, mas esse jogo eu acho que é do Julius Randle, tá?
porque eu acho que ele vai ter muito espaço aqui e, querendo ou não, cara, o defensor que marca os armadores, esqueci o nome dele, mas geralmente o cara do Wizards que marca os armadores adversários é um cara que geralmente bloqueia muito bem. Então eu vou pegar o PRA, pontos, rebotes, assistência do Julius Randle, acreditando que ele vai ser o cara que vai fazer os pontos de segunda chance, o cara que vai pegar rebote. Lembrando que o Julius Randle contra o Wizards no último jogo, cara, ele jogou muito bem, exatamente nessa leitura. Aí ele foi o maior pontuador da partida, né? Pegou duplo-duplo ainda, né? Isso que jogou 32 minutos, não jogou, né, 35, 40 assim. E é um cara que é bem tenso dentro do garrafão. Então eu vou pegar o Julius Randle para PRA, pontos, rebotes, assistência aqui, e vitória do Timberwolves, beleza? Galera, próximo jogo, Phoenix Suns contra a equipe do Oklahoma. Cara, esse jogo, assim, eu não vou perder muito tempo, tá, galera? Não vou perder muito tempo, isso porque a equipe do OKC, na última vez que enfrentou o Suns, cara, parecia um time amador contra um time profissional, né? Que foi na quartas de final da NBA Cup, né? Que é o torneio de meia de temporada, assim. Foi 138-89, então quase 50 pontos de diferença, né? Eu vou falar o que, né? Não tem muito o que falar, né? Tudo bem que o Devin Booker ele não jogou esse jogo e tal, mas, cara, 138-89 é um pouco absurdo, né? Então, isso que o Hartenstein nem jogou esse jogo, né? Absurdo esse time do Oklahoma. Então, cara, eu não vejo sentido em contrariar, né, esse time do Oklahoma. Então, vou pegar a vitória deles, vitória do OKC, né? Um time que faz a melhor campanha hoje da NBA, são 30 vitórias e 5 derrotas. E, bom, é isso, vitória do OKC. Não vou pegar palpite de jogador, porque como eu disse, né, galera, no último jogo teve blowout. Eu geralmente pego os pontos do Shea, né, 29, 30 pontos ali. Quem quiser pegar, complementar no bingo, opcional também, mas o que me deixa mais certo aqui seria a vitória do OKC, principalmente porque teve muita facilidade no último jogo que eles se enfrentaram, tá? Próximo jogo, Kings e Bucks. Cara, esse jogo pode ser que o Lavine retorne, tá? Por parte da equipe do Sacramento Kings. Mas mesmo assim, cara, eu acho que a equipe dos Bucks tá uma equipe arrumadinha. Eles só estão vacilando no último quarto. Esse jogo contra o Wizards aqui, cara, a equipe dos Bucks estavam ganhando muito bem, tomaram uma virada ali, umas bolas triplas bestas. Acho que é um jogo que vai ser muito pontuado, né? A equipe dos Kings tem um ataque razoável, uma defesa triste, né? A equipe dos Kings hoje, cara, eu vou te falar, eu acho que a equipe dos Kings hoje apresenta o pior basquete da NBA, se você for ver, na minha opinião, né? Eu acho que ele e a equipe dos Kings e a equipe dos Pacers, né, são as duas equipes que apresentam o pior basquete no quesito erros, né, quesito faltas necessárias, falta de organizações táticas, assim, cede muitos rebotes ofensivos. Então, não tem muito banco também, né? Tá convivendo aí com lesões desses principais jogadores, né? O Sabonis mesmo, que é o pivô, não joga. Cara, a equipe dos Bucks acho que é uma equipe que chega mais completa, né? Vem sem desfalques aí. O Giannis está cada vez mais ganhando mais minutos, né? A gente viu, tem 2 jogos que ele vem para 30 pontos ou mais. Então, eu gostaria de pegar a vitória do Milwaukee Bucks com pontos do Giannis Antetokounmpo, né? Acho que são 2 palpites aí que são bons de se fazer. Pontos do Giannis porque o Sabonis não joga, né? Então acho que ele vai ter uma maior contundência dentro do garrafão. E Bucks, cara, porque chega inteiro, né? A equipe dos Kings aí 24 derrotas sofridas, né? Em todos esses 4 jogos que a equipe dos Kings perdeu, todos eles tomando 120 ou mais pontos, né? Então uma defesa que está cedendo aí uma média de 30 pontos por quarto, né? Então vitória da equipe dos Bucks, na minha opinião, é o que nós temos de valor. Galera, não deixe de entrar no grupo gratuito do Telegram, tá? Nosso grupo de esportes americanos, para lá envio várias dicas, bilhetes prontos. 100% de graça, o link tá na descrição através dos comentários. Vou pedir novamente para você deixar seu like, se inscrever, que fortalece bastante, tá? E vamos para cima, meu irmão. Vamos lá. Lakers e Memphis. Cara, é um jogo tranquilo de se analisar, porque foi o último jogo que essas equipes se enfrentaram, né? No dia 3 ali na madrugada. O que eu posso falar? Foi o mesmo cenário, né? Os Lakers jogavam em casa naquele jogo, joga em casa hoje novamente. Foi um jogo que, assim, cara, vou falar os padrões, assim. Se você quiser um palpite, um jogador do Memphis, eu acho que as assistências do Ja Morant é uma boa. Por quê? A defesa dos Lakers é uma bosta, né? A defesa dos Lakers defende nada. Então acaba que o Ja Morant conseguiu achar muito os seus companheiros de equipe, né? E ele, como ele é esse único cara armador,
o único cara que fica responsável por passar a bola, eu acho que as assistências do Ja Morant tem valor aqui, tá? Por parte dos Lakers, cara, eu vou te falar, eu peguei naquele jogo o PRA, pontos, rebotes e assistência do Doncic, mas a linha tá muito alta, cara, tá 51, 52 PRA e assim, você vê que bateu 48, ele não jogou mal, é porque a linha tá muito esticada mesmo, né? Isso que o Doncic perdeu 3 lances livres, então essa linha era para ter batido. Agora, vamos analisar o jogo como um todo, né? O Doncic teve 20 lances livres tentados, cara, isso é uma média muito alta, né? Então a maioria dos pontos que ele teve foi no lance livre. Ele teve uma média muito ruim de bolas triplas, né? Ele chutou 7, acertou uma. Então assim, a linha do PRA ela é boa, né? Porém, cara, se você for para pensar quem teve mais impacto ofensivo, principalmente em arremessos, foi o LeBron, cara. O LeBron jogou muito bem, né? O LeBron teve 6 pontos de lances livres, acertou uma tripla e fez 11 cestas de 2 pontos. Né? E isso aqui me agradou bastante. Né? A linha de pontos do LeBron James geralmente fica em torno de 24, 23 ali, que é a média de pontos dele. E ele fez 31 contra essa equipe do Memphis. Então o que significa, cara? Sem o Austin Reeves e sem o Rui Hachimura, o Doncic e o LeBron tem tudo sempre para ser os dois maiores pontuadores, né? Isso porque tem que ressaltar também que jogo horrível do DeAndre Ayton, né? 4.6 rebotes, né? Um cara que veio para ser o pivô titular aí. Então, cara, linhas que eu gosto de pegar aqui por parte dos Lakers é os pontos do LeBron e a linha de rebotes e assistências do Marcus Smart, com um cara que assim tá tendo muito impacto defensivo. Eu acho que se tirar ele assim aí a defesa acaba de vez, mas eu gosto da linha de rebotes e assistências do Marcus Smart, tá? É um cara que tá conseguindo entrosar cada vez mais com o LeBron e o Luka Doncic, tá? Então o que eu vou pegar aqui novamente? Assistências do Ja Morant, eu acho que tem valor. Pontos do LeBron, acho que tem valor. Linha de rebotes e assistências do Marcus Smart tem valor. E vitória dos Lakers. Fechou, galera? Lembrando que tem o modo 100 aqui nos comentários na descrição. Tamo junto, forte abraço, valeu.